1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vá lá em Gênesis 2. Gênesis é o primeiro livro. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Queridos, essa noite eu quero falar do homem, o homem tricotomia, como alguns chamam, ou o homem tripartido, como alguns também chamam. Quero falar quem somos nós. Que o texto mostra para nós, irmãos. Paulo diz que nós temos um espírito, que nós temos um corpo e que nós temos uma alma. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo não está nada mais do que falando uma verdade da criação de Deus, uma verdade que registrada em Gênesis 2:7, que nós acabamos de ler, que Deus formou o homem do pó da terra, corpo, pó da terra, o corpo, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito do homem, e fez do homem uma alma vivente, ou seja, um ser subjetivo dentro de um corpo material andando por essa terra. Então a Bíblia é muito clara em mostrar, queridos, que o homem, ele tem três elementos em si: um corpo, uma alma e um espírito. E nós vamos compreender essa noite o que é que significa essas três partes do homem. Mas isso significa, a princípio, que nós somos um ser subjetivo. Você já ouviu essa palavra subjetivo, ou vai ouvir muito falar sobre subjetividade. E o homem, o ser subjetivo, o que é que significa? Subjetividade é o espaço íntimo do homem, é o que está dentro do homem, tá? É aquilo que está ligado às emoções, aos sentimentos. Isso é a subjetividade de cada um, o íntimo do indivíduo. E que nós temos também um cognitivo. Você vai ouvir falar em subjetividade, que é a parte interior do homem, o íntimo do homem, sentimentos, pensamentos, emoções. E também a cognitivo, que é a inteligência do homem, o intelecto do ser humano, o pensamento, memória, raciocínio, o intelecto como um todo. Então, nós somos sim um ser espiritual, que temos essa parte subjetiva dentro de nós, mas somos também um ser natural, um homem que tem um corpo, um ser humano que tem um corpo, como mostrou para nós aí os textos sagrados, que o homem tem corpo, alma e espírito. E nós vamos entender esses três elementos que fazem parte de cada um de nós. E o primeiro elemento que nós vamos falar essa noite, é um código de estudo, que vocês sabem, toda sexta-feira a gente dá um estudo. E a primeira parte que nós vamos falar é do corpo do homem. Lá em Gênesis 2:7 nós vimos aí, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e fez do homem uma alma vivente. Então quer dizer, o homem ele tem um corpo, e o corpo ele é o que? Ele é a parte física, ele é a parte biológica, feito de células. E esse corpo ele nos é dado para que nós possamos habitar no mundo físico. Se nós não tivéssemos esse corpo, irmão, nós não poderíamos habitar no mundo físico. Por exemplo, Jesus, ele sempre existiu. Embora tenha um grupo de pessoas que tem dificuldade em acreditar nisso, mas Jesus sempre existiu na eternidade. Ele é Deus. E um dia, para ele vir habitar nesse plano terreno, ele assumiu um corpo físico para poder habitar por um período aqui entre nós. Então, o nosso corpo físico é por meio do qual nós habitamos nesse mundo, nesse mundo físico. E o interessante, irmãos, é que o texto diz que Deus fez o homem do pó da terra, que esse corpo foi feito de fato do pó da terra. Eu sei que já é conhecido dos irmãos, os irmãos já ouviram falar nisso, a própria ciência fala sobre isso, que o homem ele é composto de 72% de água, de 14% de carbono, de 9% de hidrogênio, de 5% de nitrogênio e de 3,5% distribuído por meio de outros 15 elementos, como cálcio, potássio, enxofre, sódio, iodo,
cloro, zinco, etc. Ou seja, a mesma composição orgânica do planeta Terra. Então, de fato, o homem foi feito do pó da terra e 100% do corpo do homem, do corpo físico do ser humano, de fato, a mesma composição orgânica do planeta Terra, das coisas terrenas. A respeito ainda do nosso corpo, queridos, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 e 10, que nós vamos prestar contas do que fizermos por meio deste corpo. Preste bem atenção, Deus não deu um corpo para nós habitarmos nesse mundo físico, só que nós não vamos prestar conta, irmãos, não é apenas pelo que está dentro de nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelo nosso ser interior. Nós vamos prestar conta pelo que fazemos por meio do nosso corpo. Olha a importância do corpo do ser humano aí. Deus nos deu um corpo. Nós vamos prestar conta diante de Deus com o que nós fazemos por meio dele. O que você faz por meio do seu corpo é que você vai prestar conta diante do Senhor. Aos crentes, lá em 1 Coríntios 6 e 19, ele diz que esse corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. O corpo, ele é templo da alma e do espírito do homem, que o homem tem para poder viver, né? Mas para os crentes, os salvos, aqueles a quem Deus manifesta a sua graça e se revela para ele, tá? E dá ele o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse corpo também, além de ser a morada do nosso espírito, da nossa alma, ele também passa a ser a habitação de quem? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Ou seja, o nosso corpo é o templo do nosso próprio espírito e da nossa própria alma, mas também ele é templo do Espírito, que é a igreja, Santo. Já um descrente, um ímpio, alguém perdido, o corpo dele não é templo do Espírito Santo, mas o nosso é. Logo, entendendo isso, amados, que se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, nós precisamos entender o quê? Já que nós entendemos, nós vamos ter que prestar conta do que fazemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Já que nós entendemos aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos ter bastante zelo com o nosso corpo. Ter bastante cuidado com o nosso corpo. Por quê? Porque a má conduta, as más obras, elas entristecem o Espírito Santo que habita dentro de nós. O homem não perde, o crente salvo, eleito, não perde a salvação, mas ele pode perder a comunhão dele com Deus. Ele pode perder a intimidade dele com Deus. Isso é terrível. O cara está lá, predestinado, eleito, selado com o Espírito Santo, desde antes dele nascer, Deus se revelou para ele, passa a habitar nele, ele é crente, salvo, sim, porque aquele que Deus salvou não pode perder a salvação, mas anda sem comunhão com Deus. Anda sem intimidade. Aquilo que nós chamamos de quê? De frieza espiritual. E isso, meu irmão, eu vou lhe dizer, é terrível. E tudo isso vem muitas vezes por conta de quê? Por conta daquilo que fazemos por meio do nosso corpo. Por conta da forma como temos nos conduzido, como temos andado. Isso vai entristecendo o Espírito Santo. E vai entristecendo. E a gente vai perdendo a intimidade e a comunhão. Quantos crentes estão aí, meu irmão? Sim, crentes verdadeiros, crentes salvos, que não tem mais intimidade com Deus, que não tem mais comunhão com Deus. Isso é terrível. E é preciso, irmão, que a gente venha renovar a nossa intimidade com Deus, amém? É preciso que nós venhamos renovar a nossa comunhão com Deus, amém? Você não quer isso, amém? Todos nós queremos. E nós precisamos despertar. E como nós vamos fazer isso? Através do nosso corpo também. Que o nosso corpo vai fazer as obras de Deus. Claro que está ligado o que vem de dentro, né? Mas nós precisamos disso. A Bíblia diz que esse corpo um dia vai morrer. Ou seja, ele vai deixar de funcionar. Aqui de ser funcional nessa terra. Lá em Gênesis 3, né? Verso 19. Abra lá, Gênesis 3, 19. Deus disse para Adão, muito conhecido que Deus disse para Adão: tu és pó e ao pó tu has de voltar. Lá em Jó 10:9, Jó, vamos lá para Jó. O de Gênesis é mais conhecido, né?
Jó, capítulo 10, versículo 9, diz assim: peço-te que te lembres, como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Então Jó estava lembrando, Deus me fez do barro, olha aí, voltando sempre para Gênesis 2,7. Deus me fez do barro, Deus me deu um corpo do pó da terra, e um dia eu vou tornar esse pó, porque Deus diz, tu és pó e ao pó tu hás de voltar. Então entenda, irmão, nós só temos uma passagem nessa terra, recebemos um corpo para habitar aqui. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta que fizemos por meio desse corpo. A Bíblia diz que esse corpo é temporário do Espírito Santo, mas um dia esse corpo vai voltar ao pó, vai voltar à terra, e nós vamos prestar contas com Deus. Então nós temos logo que ter muito cuidado da forma como temos nos conduzido, da forma como andamos nessa terra. O profeta Daniel, no capítulo 12, no verso 22, e também Apocalipse 20, do verso 4 ao 6, diz, né, que mesmo após nós morrermos, todos ressuscitaremos, tanto os maus quanto os justos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o nosso corpo, o primeiro elemento do ser humano, nós estamos falando que é o visível, né? O elemento que compõe um homem, ele vai voltar ao pó, à terra. Porém, um dia vai ressuscitar. Só que, obviamente, né, isso aqui vai ficar para outro estudo, que ele vai ressuscitar, mas glorificado. Não mais da forma como ele é hoje, mas vai ressuscitar. Por fim, que eu coloquei aqui, é que o nosso corpo é o lugar onde habita a nossa alma e o nosso espírito. Amém. Essa é a primeira parte. Então os irmãos entenderam. O homem é composto de 3 elementos. O primeiro elemento, qual é? Os irmãos? Qual é o primeiro elemento, irmãos? Corpo, alma e espírito. 3 elementos. Corpo, alma e espírito. E o primeiro elemento, o corpo. Nós acabamos de falar. Deus nos deu para nós habitarmos nesse mundo físico. Só que esse corpo, ele tem um propósito ao qual habita o nosso espírito, a nossa alma, e para os crentes também, onde habita o Espírito de Deus. E é por meio desse corpo, do que fazemos por meio desse corpo, que nós vamos prestar contas com Deus. Então o homem... O segundo elemento que compõe o ser humano é a alma do homem. Abra lá em Mateus 10, 28. Nós já vimos em Gênesis ele falando os 3. 1 Tessalonicenses também já falou os 3. Agora vamos discorrer. Já falou como tem corpo, alma e espírito. Gênesis falou isso. Paulo falou isso em Tessalonicenses. E agora, o que é a alma do homem? Mateus 10, 28 diz assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o que esse texto mostra para nós? Que a alma é algo que não pode morrer. O corpo pode morrer, sim ou não? Pode. Ele pode perder os movimentos, pode perder as suas ações, né? Mas a alma não. A alma não pode morrer. Como nós podemos ver, amados, a alma, ela embora esteja dentro do corpo do homem, porém é algo distinto. Você vê que Jesus divide aqui os dois. Não temos que matar o corpo, mas temos aquele que tanto mata o corpo como a alma. Então ele diz que ele está falando que embora a alma habita dentro de nós, mas são duas coisas distintas, o corpo e a alma. Então a alma no grego, para quem gosta de falar grego, né, que eu não sei nada de grego, isso aqui é decoreba, né, eu vou lá, pego lá e... A alma no grego é psique, isso é a alma. Nós popularmente chamamos a alma de quê? De coração. E a gente não sabe disso, né? Ai, meu coração está doendo, estou com dor no meu coração. Eu estou tão triste hoje, meu coração está tão triste hoje. É a alma. Esse coração que a gente tem, irmão Wenderson, esse músculo que bombeia lá, meu irmão,
Isso aí não tem emoção em si, é apenas um músculo. A emoção, a alma das emoções, não é que a gente chama coração, né? É exatamente a nossa alma. A nossa, como eu já falei, a nossa subjetividade. A alma é aquilo que a gente chama de coração. É o nosso espaço íntimo, são as nossas emoções, nossos sentimentos. Isso é a nossa alma. Isso é a nossa alma. E isso é o nosso coração. Você vê que você está triste, o coração está triste. O coração está desanimado, o coração está abatido, está atribulado. Isso é, na verdade, né? Na verdade não é o músculo, porque na mente da gente é isso, né? Aquele músculo que bate aqui, bombeando sangue. Não é ele, entenda, é a sua alma. Isso é a alma, é a nossa subjetividade, é o nosso coração, são os nossos sentimentos, tá? São as nossas emoções. Isso são a nossa alma. E a alma, querido, ela é a sede das emoções. Na alma está, preste atenção, a consciência, é com ela que a gente pensa. A nossa mente é a nossa alma, é com ela que a gente pensa, que a gente raciocina. É a nossa alma que nós temos as nossas vontades, as nossas emoções. Então é interessante isso. A nossa alma é o nosso intelecto, nossa inteligência, nossa sabedoria. Isso é a nossa alma, tá? E ela tem vontades, ela tem emoções, tá? Então isso aí tudo é a nossa alma, que nós chamamos de nosso coração. Então agora os irmãos estão entendendo, né? Dividindo essa questão. Na verdade, é a nossa alma que comanda o nosso corpo. É ela. O corpo está ali só para obedecer a nossa alma. A alma, coração, né? Mente, pensamento, intelecto, é a alma. Tudo isso aí é a alma. Então é ela quem comanda o corpo. Vou pegar esse copo d'água. Meu intelecto quem comandou. Beber essa água. Meu intelecto, minha alma que está fazendo isso. Meus pensamentos. Vou brigar com a Auricélia se entristece, né? A alma dele ficou triste, o coração dele ficou triste. É a alma dele que está triste. Então, a alma, ela comanda o corpo e leva o homem a fazer as coisas que o homem faz. Por exemplo, a alma reflete as suas emoções. A alma, ela reflete as emoções no corpo e através do corpo. Por exemplo, às vezes uma pessoa fica doente, irmão, e assim é chamado pela ciência de doenças psicossomáticas. A pessoa ficou tão deprimida, tão oprimida, a alma tão abatida, tão angustiada, tão depressiva, que isso acaba gerando doenças biológicas no corpo. Então só para você ver que é interessante a gente tratar bem o nosso íntimo, o nosso homem interior. Porque ela reflete as emoções. Por exemplo, quando a gente está emocionado, o coração da gente está nervoso, ansioso, reflete nosso corpo, uma diarreia, uma dor de barriga, né? O quê? Tremedeira. A alma está ali, o cara está ansioso, a alma está perturbada, atribulada, ansiedade. Rapaz, eu vou ter que fazer uma apresentação lá no colégio. Meu Deus, minha primeira vez que eu vou pregar na igreja. Meu Deus, eu vou falar com o fulano de tal. Meu Deus, como eu estou ansioso, como eu estou nervoso. Ali é a alma da pessoa, as emoções, o interior. Só que isso reflete no corpo físico, tá? Duas coisas distintas, mas um reflete no outro. Um reflete no outro. Então, olha o exemplo aqui, como a alma, ela reflete suas emoções, tanto no corpo, eu já coloquei, né? Sente uma dor de cabeça, teve uma raiva tão grande que sentiu uma dor de cabeça, teve um nervosismo tão grande que sentiu uma diarreia, uma desinteria, uma coisa. Então isso aí é a alma refletindo suas emoções no corpo. E através do corpo, como é? Por exemplo, abra lá em Salmo 86, verso 4. Salmo 86, verso 4 diz assim: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Olha o que ele está falando ali. Senhor, alegra a alma do teu servo. Minha alma está triste, Senhor, está abatida. Alegra a minha alma, Senhor. Sim. Aí lá em Lucas 1:46, a Maria já está refletindo através do corpo dela a alegria que estava dentro dela. Olha só. A Lucas 1:46, disse então Maria: a minha alma engrandece
ao Senhor. Maria estava ali praticamente pulando de alegria, né? Por quê? Porque ela concebeu do Espírito Santo. O Messias, o Filho de Deus, ia nascer do ventre dela. E ela disse que a alma dela estava alegre, estava engrandecendo ao Senhor. Engrandecendo ao Senhor. E lá no Salmo 28, verso 7, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e como o meu canto eu louvarei ao Senhor. Aqui ele já fala coração, né? Que é a mesma coisa, que é a alma. O meu coração está saltando de prazer. O meu coração, o meu coração confiou no Senhor. Ele não está se referindo o órgão coração, o músculo que bate o coração. Está se referindo o quê? A alma dele. Ele está dizendo que confiou em Deus de dentro do seu ser, com o seu ser interior, com o seu homem interior. E como é interessante isso, irmãos, porque muitas vezes a gente demonstra uma confiança a Deus só do corpo para fora, só das ações para fora, mas o nosso interior muitas vezes não está confiando. Mas o salmista não, o salmista está dizendo: a minha alma, o meu coração confiou em Deus. Essa confiança realmente que nós devemos ter. Mas no Salmo 9, verso 1, ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei louvores às tuas maravilhas. O que ele está querendo dizer? Eu louvarei o Senhor de todo o meu coração. Coração é o que? O psique. Coração é o que? A alma, as emoções, sentimentos, pensamentos. Por isso ele diz: amará o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu pensamento, todo o teu entendimento, todo o teu ser. Tem que estar se referindo exatamente ali, que o homem tem que amar a Deus com todo o seu interior. Todo o seu interior. E ele diz aqui, né? Te louvarei com todo o meu coração. Não adianta louvar o Senhor só da boca para fora, só com os lábios. A gente cantar bonito, tocar bonito. O salmista diz: eu vou louvar a Deus, mas vou louvar com todo o meu coração, ou seja, com toda a minha alma. Quando falar a sua alma está triste, quer dizer, o meu coração está triste, né? Mas está falando de quê? Das minhas emoções, do meu homem interior, não do músculo coração. Foi por isso que Jesus disse que a alma, né, que é o coração do homem, a alma do homem, o coração do homem é quem contamina o seu corpo. Presta atenção lá em Mateus 15, 18 e 20, vai lá. Mateus 15, 18 ao 20. Ele diz assim, Mateus 15, 18 ao 20: mas o que sai da boca procede do coração. Coração que é? A alma, né? O homem interior, a subjetividade do homem, das emoções, do intelecto. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. O coração pensa, porque o coração é a alma, é o intelecto. Está entendendo aí, irmão? Porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, adultério, fornicação. Quando o homem vai matar, ele pensa logo. Quando vai adulterar, ele pensa logo. Quando ele vai fornicar, quando vai furtar, ele pensa logo antes de fazer. E também procede os maus testemunhos e blasfêmias. Tudo isso procede do coração do homem, da alma do homem, do intelecto do homem, do pensamento. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que Jesus está falando aqui? Que, olha que coisa interessante, irmão. Corpo e alma são duas coisas distintas. O corpo é a parte física, biológica, que nós recebemos de Deus para habitar nesse mundo físico. A alma é a nossa subjetividade, nossa inteligência cognitiva, o nosso homem interior, emoções, pensamentos, desejos, vontades, a nossa alma. Chama de coração também. E aí ele diz: nós vamos prestar conta o que fizer por meio do corpo. Mas o que é que manda o corpo do homem fazer coisa errada? Vem de onde? Da alma. Jesus não está dizendo aqui, é do coração do homem, da alma do homem que procede os maus pensamentos. É isso que contamina o homem. Então a alma está dentro de nós, irmãos. É ela quem conduz nosso corpo a realizar as obras. Ela quem conduz nosso corpo. Ele diz aqui, ó, antes do homem pecar, ele diz, procede do coração do homem, que é a alma, né? Procede a morte. Antes do homem matar, primeiro ele pensou, veio de dentro. Antes de ele executar com a mão, com o corpo físico, primeiro ele executou com o corpo espiritual, com a alma dele. Entendido aí?
Então, antes do homem realizar qualquer coisa, primeiro nasce lá dentro dele a vontade, o desejo de fazer. Por isso que é importante, irmãos, a gente aprender uma coisa, que nós temos emoções, e que essas emoções, elas geram ações por meio do corpo, que muitas vezes ações que são produtos das nossas emoções, não são boas ações, porque o cara está emocionado, ele age, faz qualquer coisa de qualquer jeito. Por isso nós temos que aprender o quê? A dominar, a controlar as nossas emoções, e para isso nós vamos usar o quê? Nosso coração, nossa alma, nossa mente. Eu estou emocionado, estou com ódio, uma emoção de ódio. Eu estou com emoção de ódio, eu quero matar aquele infeliz. Aí lá na minha alma, eu vou dizer, não vou fazer isso. As minhas emoções estão pulsando para fazer. Mas na minha alma, na minha mente, no meu intelecto, eu digo, vou dominar a minha emoção. É assim que a gente tem que ter, amém? Tem que ser assim. Porque, querido, eu vou lhe dizer, porque que muitas pessoas adulteram, traem a mulher, traem o marido. Por quê? Porque vê a emoção, vê o fogo, vê a cantada, vê a flertada, vê a oportunidade, a ocasião, aí vê a emoção, vê aquela emoção, a emoção do sexo, a emoção do desejo sexual. Aí a pessoa não usou a mente, a inteligência para dominar a emoção, e acabou fazendo. Então, meu irmão, o homem é composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Mas pelo menos corpo e alma, a alma é um elemento complicado do homem, que o homem precisa aprender a ter domínio sobre ela, o autocontrole, o autodomínio. Então, Jesus falou aqui, que contamina o homem, o corpo do homem, é o que ele faz, é o que nasce dentro dele, são os pensamentos, são os desejos, a vontade. Que quando o homem fez alguma coisa, é porque ele já estava contaminado lá dentro dele. Quando o corpo físico realizou algo que não era para fazer, ele já estava contaminado dentro dele. A alma dele contaminou o corpo dele. E em terceiro lugar, terceiro ponto, terceiro elemento, o homem, ele é, ou aliás, o que é um espírito do homem? Vai lá em Tiago 2:26. Tiago 2:26. O que é que ele diz? Olha o que é o espírito do homem. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Mas eu quero só a primeira parte, só a primeira. Nós não estamos falando de fé hoje. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Nós temos inteligência, emoções, vontades, cognitivo. Aliás, subjetividade. A alma do homem, o coração do homem, pensamentos, emoções. Está tudo aí funcionando. E isso move o nosso corpo. Isso está lá, manipulando o nosso corpo. Nossos pensamentos, emoções, é quem movimenta o nosso corpo para fazer isso e aquilo. Porém, o que dá vida ao corpo do homem não é a alma. A alma é as emoções, os pensamentos, inteligência, o intelecto, vontades, desejos. Mas o que dá vida ao corpo do homem para ele se mover é o quê? O espírito. Assim como o corpo sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito, ele está morto. Quando Deus fez aquele boneco de barro chamado Adão, estava lá só aquela carcaça, aquele boneco de barro, como um ser humano morto. Morreu uma pessoa, está lá, um boneco de barro dentro do caixão. Deus foi lá e soprou fôlego de vida, que é o espírito. Aí Deus foi lá e soprou o fôlego de vida. Sem o sopro do fôlego de vida, sem o espírito dentro do homem, aquele corpo jamais ia ter vida.
Aí aquele corpo passou a ter vida, tornou-se uma alma vivente, ou seja, uma alma, um corpo inteligente, que pensa, que sente, tem vontades. Bom. Então a alma, irmãos, o espírito, aliás, ela tem essa primeira finalidade vital na vida do homem. Você vê que às vezes a pessoa está lá no hospital, né? O coração da pessoa para, o músculo para, né? E a pessoa está viva só pelo que está na mente ali. O cérebro está vivo, né? Significa que ainda, que o espírito está lá ainda. Que o espírito ainda está lá. Quando a pessoa morre, que o espírito sai do corpo dela, né? A alma perde os sentidos. Embora você veja ali ainda algum membro ali, se a pessoa acabou de morrer, você vê algum membro pulsando, como eu já vi em vídeos, né? Uma pessoa morta, o coração lá de fora batendo ali, tal, ou tendo ali aqueles impulsos ali no corpo, mas aquele corpo não está mais vivo, ali são apenas reflexos que ele está morrendo. Porque o que dá vida, de fato, o homem é o espírito. E o espírito, amado, como o próprio texto diz, o espírito do homem é o lugar mais íntimo e profundo de um ser humano. O espírito do homem é a fonte de vida. Sem o espírito, a alma e o corpo não podem atuar juntos. Outra coisa interessante, que eu vi um exemplo aqui, em Jó 4:10, abra lá. Jó também fala sobre isso. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? O que é que Jó está dizendo? Que quando o homem rende o espírito, pronto, acabou-se, morreu. Lá em João 19:30, olha lá, Jesus na cruz. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Jesus estava na cruz, tomou o vinagre, bradou, né? Está consumado. Aí ele foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele rendeu o espírito. Interessante que a morte não teve poder de vir lá e arrancar, né? Foi preciso ele entregar. Precisa ele render. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Esses exemplos aqui que eu coloquei, o que é? É para mostrar para vocês que o espírito, ele é a fonte mais íntima, é o elemento mais íntimo e profundo da vida do ser humano, e o espírito é a fonte de vida, é a lâmpada que acende esse corpo para viver. Sem o espírito, o corpo não tem vida, tá? É por isso que nós podemos dizer que o espírito do homem é um tipo de corpo interior, espiritual, porque ele é eterno e nunca vai deixar de existir. Algumas funções importantes do espírito, irmão, que eu acho muito tremendo, é que o espírito do homem é quem possui ligação com as coisas espirituais. Vamos ler lá em Romanos 8, dos 15 e 16. O espírito do homem é quem possui ligação com as coisas espirituais. Não é o corpo, não é a alma, é o espírito que possui ligação com as coisas espirituais. Diz assim, Romanos 8, 15 e 16: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo, né, lá dentro do nosso espírito. Aí ele diz no verso 16: o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quer dizer, todo mundo diz: você é um pecador, você é filho do cão, é filho do diabo, mas lá dentro às vezes você erra, falha, escorrega, tropeça, peca, se entristece, se arrepende, mas lá dentro, no teu íntimo, que você quase não percebe, você percebe o Espírito testificando: eu sou filho de Deus. Você tem essa convicção, você tem essa certeza, porque o Espírito de Deus que foi colocado dentro de nós, testifica com o Espírito nosso, o Espírito humano, que é a fonte vital de vida, ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Então, o espírito do homem é quem tem ligação com as coisas espirituais. Olha outros exemplos importantes, interessante. João 4, 24. O Espírito testifica, não é com a nossa mente, não é com o nosso corpo, não, isso aí nós vamos tratar no outro estudo, essa questão. Mas o Espírito testifica com o nosso espírito, nós somos filhos de Deus.
É através de algo espiritual, lá no fundo do nosso espírito, lá no mais interior do homem, que o homem tem a convicção de que das mansões eternas, da cidade celestial e de que ele é filho de Deus. O mesmo Espírito, João 4:24, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então quem está falando? Que é o meu espírito que tem ligação com Deus. Deus só recebe minha adoração. Não basta ser com a alma, com a mente, com o coração. Não basta ser com o corpo. Tem que partir lá do espírito. Os adoradores que Deus procura não são aqueles que adoram apenas com a mente, com o intelecto, com a subjetividade humana, com as emoções ou com o corpo. A gente vê muita gente adorando a Deus com o corpo. A gente vê muitas vezes pessoas adorando a Deus com a mente, compõem uma música bonita e tal. Mas a adoração que Deus quer é mais dentro, é mais lá dentro, é mais no profundo do homem, lá no espírito. Os verdadeiros adoradores. Às vezes o homem pode adorar a Deus com a mente, pode estar adorando a Deus com o corpo, mas apenas se enganando, pensando, fazendo de conta que está, mas não está partindo do espírito. E Deus diz que os adoradores verdadeiros têm que adorar em espírito e verdade. Então, ou seja, nosso espírito é quem tem ligação com as coisas espirituais, é o mais profundo do ser humano. Nós já lemos essa passagem lá que Maria disse, né? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, a alegria que ela sentia não era na mente, não era no corpo, era no espírito. Lá em Provérbios 20, verso 27, Salomão disse o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre do ser humano. Ou seja, é o espírito. Ele está mostrando aqui que o espírito é a parte mais profunda do ser humano. E um comentário que eu quero fazer para os irmãos aqui, que eu achei muito interessante, irmãos, que as verdades espirituais que Deus revela ao nosso espírito. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, como é profundo. Como é profundo. Você vai achar, eu achei tremendo isso aqui. Estava lá fazendo esboço, Deus foi me dando, fui colocando, e eu achei muito importante. As verdades espirituais que Deus revela ao nosso espírito, lá dentro no íntimo, são tão profundas, mas tão profundas, que Paulo diz em 2 Coríntios 12:4, que a nossa alma não pode exprimir com palavras. Você pode dizer, eu tive uma experiência espiritual, meu espírito foi arrebatado até o terceiro céu, eu ouvi coisas inefáveis, as quais o homem não pode ouvir, não é lícito falar. Inefáveis o que é? Que é impossível de falar com palavras humanas. Ou seja, que a mente humana, a alma do homem, o coração humano, ele não compreende a profundidade, ele não consegue exprimir as revelações espirituais. Vamos lá, a nossa alma muitas vezes sequer compreende as grandezas das revelações de Deus, de modo que nós vislumbramos em espírito, mas não conseguimos compreender com a alma, e muito menos expressar com palavras. Quem aqui não já teve, meu irmão, olha só isso aqui, ó. Assim nós achamos impossível de expressar nossas experiências, apenas nós gememos, nos regozijamos com tais revelações. Observa uma coisa, é aqui que eu quero chegar. Quantas vezes o próprio Diácono Auricélio mesmo, já conversando com ele e outros irmãos, tiveram uma experiência tão profunda com Deus espiritual, que a gente tenta descrever a experiência tão extraordinária que nós tivemos com Deus, mas a pessoa que está ouvindo a gente apenas ouve como se nada tivesse acontecendo, e você não consegue passar para a pessoa, não é assim? Você tenta falar, irmão, eu tive uma experiência tão profunda com Deus, eu estava lá orando, de repente vê aquela coisa, e você tenta expressar, tenta falar, e você não consegue. E o cara está lá ouvindo, mas também não consegue entender, não consegue sentir a emoção. Você tenta passar para ele, mas o cara não consegue, você não consegue. E enfim, você fica ali meio que, meu Deus, o que é que eu faço para essa pessoa entender? É algo profundo. Eu tenho certeza que a maioria aqui já teve essas experiências. E você tenta falar para a pessoa está ouvindo ali como se nada tivesse acontecido. E você, por mais que tente narrar e expressar as emoções que você sentiu para aquela pessoa, você vê que é impossível. Você percebe que é inefável. Não é assim que acontece, ou não é? Quantas vezes, a gente tem experiência ali orando com Deus. Eu estava com o pastor Zezinho me contou experiência, e eu tive experiência parecida com a dele. Eu disse, Zezinho, eu cheguei na janela da minha casa, olhei para o céu, de repente, meu irmão, eu não estava nem orando nem nada, eu olhei para o céu, meu irmão, e veio, me encheu lá dentro.
e vi aquela glória, aquela coisa tão tremenda que eu não sei explicar aqui não, meu irmão. Eu não consigo expressar. Mas foi algo tremendo demais. E o Zezinho me contando a experiência dele, o Auricélio me contando a experiência dele, o Clésio contando a experiência que ele tinha na moto, que ele ia ali na moto, de repente vinha aquela glória tão grande que ele começava a chorar, meu Deus, aquela coisa, né? Vontade de abandonar o mundo todo. Enfim, são experiências, irmãos, profundas demais. O nosso espírito é algo tão profundo. E as experiências que temos com Deus no nosso espírito são coisas tão profundas que a nossa alma, o nosso intelecto, as nossas emoções, nossa sabedoria, o nosso intelecto humano não consegue explicar. Por mais que eu tentasse explicar para você aqui uma experiência profunda que eu tive com Deus, eu não ia conseguir, porque é profundo demais. Não é verdade, Axel? Você não consegue, você caça a palavra, irmão, foi assim, assim, assim. O irmão está ali, que o irmão é crente, né? Entende? Amém, glória a Deus. Mas ele, sabe, é algo que está ali, sabe, lá dentro que a gente... Então assim, irmão, o nosso espírito é a parte mais profunda nossa, mais íntima do homem, lá dentro. E é exatamente o nosso espírito que está ligado às coisas espirituais. Ele quem recebe, quem está ligado, né, a essas coisas espirituais com Deus, é Ele, é o nosso espírito. Então, o espírito do homem, estando em comunhão com o Espírito de Deus, coisa profunda, não tem como a gente explicar isso aqui. Mas o espírito do homem, estando em comunhão com o Espírito de Deus, ele produz em nós uma batalha contra as vontades da carne. Ou seja, o espírito e a carne são inimigos em relação às coisas concernentes a Deus. Quando o homem, todo ser humano tem uma alma, um espírito e um corpo. Mas quando esse homem ele tem o Espírito de Deus dentro dele, ele passa a ter uma batalha contra a vontade da sua alma. A nossa alma pensa, deseja, mas o Espírito está lá dentro combatendo contra ela, que é as vontades da carne, né? A alma, ela participa das vontades da carne. Vê a mulher bonita, aí vem aquele desejo, vem aquela, sei lá, alguma coisa, enfim, desejo sexual, qualquer coisa, e vem lá na mente, na alma do homem. Aí o Espírito está lá combatendo, o Espírito de Deus está dentro do nosso espírito, começa a combater. Então quando a gente recebe o Espírito de Deus em comunhão com o espírito humano, passamos a ter esta batalha, né, na nossa vida. Aí por isso que Paulo disse lá em Gálatas 5, no 16, 17, assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Esses se opõem um ao outro para que vocês não façam o que querem. Então ele dá o conselho o quê? Nós temos uma mente que é ligada ao nosso corpo, que sente vontades humanas, vontades carnais, vontades pelas coisas do mundo, pelo pecado, desejo. Mas nós temos um espírito lá no nosso interior, nosso íntimo, que é a lâmpada da vida nossa, e o Espírito de Deus está dentro de nós, e nos ajuda a guerrear, a batalhar contra as vontades da carne. Então, irmãos, sabe, esse assunto, você vê assim, que a gente não tem costume de estudar essas coisas, né? Então acaba ficando assim uma coisa assim meio que, poxa vida, pastor, eu até gostei da mensagem, mas não compreendi bem muita coisa. Mas, irmãos, de fato, quando chega essa parte do espírito é muito profundo. Porque a alma é simples, é a nossa mente, pensamentos, vontades, desejos, intelecto, inteligência, a nossa alma, que a gente chama de coração. Nosso corpo foi feito do pó da terra, a matéria. Para que isso tenha vida, para estar atuando aí, precisa de um espírito, o qual Deus soprou em Adão. E esse espírito é a nossa parte mais íntima, mais profunda. E é exatamente esse espírito que tem ligação com as coisas espirituais. Com as coisas espirituais. Por isso o homem não adora. A adoração não bastava ser no templo em Jerusalém. A adoração não bastava ser no monte, lá em Samaria, onde os samaritanos construíram um templo lá no monte, depois do cativeiro babilônico. Melhor dizendo, do cativeiro babilônico, exatamente. Mas Jesus disse: olha, filha, vou dizer uma coisa profunda para você. Nem lá no monte Gerizim, nem lá em Jerusalém, naquele templo, não. Deus quer, a adoração é em espírito e em verdade. Não basta apenas deslocar para ir para um lugar físico.
Não basta apenas estar ali usando a mente, as emoções, o pensamento para falar alguma coisa com Deus. Deus quer uma adoração lá do íntimo do ser humano, lá do profundo, do íntimo, lá da fonte da vida. Deus quer essa adoração. Então, amados, o que nós podemos concluir é que, após compreender que o homem, ele é constituído de 3 elementos básicos: corpo, alma e espírito, nós vamos também depois precisar compreender o significado de alguns textos bíblicos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Foi o texto que nós começamos a pregação. Vos santifique em nosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito de Deus passa a habitar lá dentro, no meu íntimo, Ele pode santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Aí, obviamente eu estou falando, é um outro estudo com outros textos bíblicos. Então, nós precisamos compreender também o que é ter a mente de Cristo, já que cada um de nós temos a nossa própria alma, ou seja, a nossa própria mente. Mas a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo, porém nós temos a nossa mente humana. E nós vamos precisar entender o que é ter a mente de Cristo. E depois, em 1 Coríntios 2,16, ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E por último, nós vamos precisar compreender como é que o Senhor regenera o nosso espírito, transforma a nossa alma de modo que não temos mais aqueles mesmos desejos com euforia pelo pecado. Se tivermos algum desejo pelo pecado, a gente vai ter ele, mas com pesar e com tristeza. Aí nós vamos entender como é que Deus regenera o nosso espírito, transforma a nossa alma de modo que a gente não tem mais aqueles pensamentos mundanos, carnais para envolver com o mundo. E como é que o Senhor transfigura o nosso corpo. Porque nós aprendemos: o homem tem corpo, alma e espírito. O espírito do homem precisa ser regenerado, a alma do homem precisa ser transformada, e o corpo do homem precisa ser glorificado na salvação. Então, como é que Deus faz tudo isso em nós? A partir do Espírito dele, que ele faz habitar lá dentro do nosso íntimo, do nosso ser. Mas, a princípio, essa mensagem de hoje era para deixar claro para nós: o homem é constituído de 3 elementos. Qual é a igreja? Corpo, alma e espírito. O que é o corpo? A matéria, a parte biológica. O que é o espírito? Subjetividade, intelecto, pensamento, emoções, que a gente chama de, a alma. O que é a alma? Subjetividade do homem, pensamentos, emoções, desejos, vontades. Isso é a alma. E o espírito é a fonte de vida que está dentro de nós, que tem ligação com as coisas espirituais. Tudo isso que eu preguei aqui, falei aqui, foi só para mostrar para vocês as bases bíblicas, para explicar isso, tá bom? Então, vai ter gente que vai dizer que o homem só tem corpo e alma, que o homem morreu, depois acabou, pronto, deu. Mas não tenha dúvida, nós temos um espírito, sim, nós somos compostos de 3 elementos. Então, querida igreja, vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Digno de